Um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhe mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vezes inúmeras pensou Públio em dirigir-se ao taumaturgo, né? Aquela pessoa que fazia milagres, fazia coisas grandiosas, que as pessoas não entendiam o que era, a fim de solicitar a sua intervenção a favor da filhinha. Atendê-la a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para sua posição política e social, aos olhos dos plebeus e vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Então, de novo, Públio está numa encruzilhada, né? Ele sempre se coloca dessa forma, né? Uma atendendo aos apelos do seu coração, né? A forma, né? de, de agir que realmente iriam deixar o seu coração em paz e, e com mais felicidade, né? E do outro lado, né, atendendo as questões, né, preocupado com as convenções sociais, as convenções da época. Né? Isso daí acabava, foi o que a gente conversou, principalmente com o Fiore, né, que ele apontou essa, esses dois lados na aula passada, né? A gente atender o que a gente tem dentro da gente ou atender as questões sociais, né? Acho que a gente, mesmo hoje, todos nós, né? Vivemos, às vezes, nesse dilema, né? E isso já é uma coisa boa para a gente viver nesse dilema. Significa que a gente já não está fazendo as coisas de forma cega, como a gente fazia até algum tempo atrás. Então agora a gente começou a perceber que existem duas ou mais formas de agir. Né? Você quer fazer comentário, Fiore? Não, perfeito, né? Essa análise, eu estava pensando exatamente nisso quando estava fazendo a análise dessa reflexão que remete à aula da semana passada do eterno dilema, né? Entre valores e conveniências, né? É, E mas é aquilo que você fala, né? O que fica é que você sai do automático, né? E começa a refletir que tem uma outra alternativa. Vale você aplicá-la ou não, né? Aí é uma coisa de foro íntimo mesmo, né? é isso aí. Mais comentários? O que me chama atenção, né, desde o começo lá, quando o Públio está refletindo, acho que o problema aqui é que o que toca nele é esse orgulho de posição, né? Porque, por outro lado, acho que se não fosse esse orgulho, ele refletir sobre as atitudes dele como homem público que ele é, como autoridade pública que é, seria salutar se não fosse o orgulho dele, né? O problema é que ele reflete na posição dele e o que mexe com ele é o orgulho de posição, né? Não é refletir que ele, como homem público, deve pensar nas atitudes dele, né? É a vaidade, é justamente essa questão da posição de uma autoridade que não quer transparecer algo diferente, né?
Ele não está preocupado com o exemplo que de repente ele pode estar dando, né? Porque se fosse isso, acho que seria bacana, mas é justamente a conveniência, né, que Sim, mexe com eles. mas eu acho que só colocando um temperinho a mais nessa nossa conversa, né? Eu acho que é muito fácil para a gente fazer esse julgamento, né? Quando a gente não tem essa posição, né? Pelo menos eu não tenho, né? Se eu tivesse lá, eu faria de forma diferente, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade, né? Pelo menos nessa vida, de ter alguma posição assim para verificar, né? E aí eu fico às vezes me perguntando, né? Se eu tivesse lá, será que eu faria realmente diferente? Né? Porque a hora que a gente tem tudo isso é tudo muito diferente, né? É aquele, se eu tivesse uma posição dessa, talvez eu não tivesse tempo, né, para no sábado de manhã participar dessas reuniões como a gente participa. Talvez eu não tivesse tempo de estudar outras questões que eu estudo, né, durante a semana, me preparando para essas reuniões, porque eu estaria imerso, né, em todas aquelas questões relativas a essa posição, né? Então, às vezes eu fico me perguntando, porque é fácil a gente, tendo esse tempo para refletir, né? É como o Públio, na semana passada, a gente observou, né? Quando ele consegue parar, refletir, meditar, serenar o coração dele de todas as emoções, ele consegue ter atitudes, né, que ele mesmo fica mais contente com elas. Ele não se arrepende, né? Como a Regina falou há umas 2 reuniões atrás, ele vai conseguir rir dessas atitudes no futuro, né? E quando ele está imerso em tudo isso, ele não consegue. Eu não sei se eu poderia falar que eu teria uma atitude completamente diferente. Paulo, Oi, pode falar. eu já passei por muita coisa na vida, já trabalhei muito tempo, já alcancei vários postos profissionais de alto nível, tá? Uhum. E então, eu já passei por muita coisa, já vivi bastante. E então, depende, porque assim, eu tinha um cargo de diretora no banco e eu comia de marmita. Uhum. Eu chegava na hora do meu almoço, eu falava, eu tinha 3 secretárias, não sei quanto segurança, e nossa, eu tinha uma, você nem imagina, eu administrava 120 profissionais. Então, eu chegava na hora do meu almoço, eu fechava a minha sala no horário de almoço. Esquentava a minha marmitinha na cozinha e ia comer, porque eu preferia comer a minha marmitinha que eu levava, que era mais sadia, do que Uhum. comer em restaurante, eu teria condições. Ah, mas eu não estava nem aí. Aí o Uhum. pessoal vinha aquele cheiro de comida, eu não sei, acho que eu não sei se eu era muito autêntica e eu nunca liguei para certas coisas, né? Mas eu comia de marmita, viu, Paulo? Uhum. Numa boa tinha um puta cargo, eu não estava nem aí. Então, eu não sei se é o jeito de cada um, a cabeça de cada um, mas eu sempre fui assim, lá sei eu, expansiva, extrovertida. Ah, mas eu comia com a minha marmitinha, ninguém se conformava do cargo que eu tinha, comer de marmita. Minha mãe fazia aquelas marmitinhas maravilhosas, você acha que eu ia desperdiçar? Mas que? Então, eu não sei, depende, acho que, da cabeça de cada um. Não sei. Sim, Não com pode certeza. subir na cabeça, né? Eu acho Com que assim, certeza. aquilo que você alcança, né, ou o dinheiro do bolso, tudo não pode subir na cabeça. Não pode. Eu acho que você tem que continuar com a tua raiz. Eu vim muito de humilde, muito honesta, meu pai, sabe? Me ensinou, minha mãe. Então, eu continuei sendo o que eu sou até hoje. Muito bom. Então, Muito... eu acho que vai muito de cada um mesmo, para não subir na cabeça. Pode ser que ele tenha subido na cabeça, né? Uhum. Pode ser. É isso aí. Mas acho que Eu acho que o que eu quis só enfatizar é que a gente não pode criticar, né? Acho que esse é o Não, ponto, não, né? A gente não pode criticar nem o Públio, nem nenhum outro, né? não, Porque cada não, um está não vivendo pode. a sua situação, né?
E cada um é cada um tem a sua maneira de viver, tem a sua história de vida, tem os teus valores, entendeu? Então tem, porque a gente vê pessoas milionárias que são super simples, muito simples, né? E como você vê o novo rico, que era um pobre vivou rico, eu tenho aqui no meu prédio tudo isso. E que é um nojento que não é o novo rico que não entra no elevador e te vira as costas. Só falta dar um peido na tua cara, sabe? E eu tenho um milionário aqui que ele anda de Fusca, sabe? Então é bem assim, é de cada um. Como tem rico nojento também, né? Oh, e como, né? Nasceu em berço de ouro e continua fresco, né? Tem de tudo nessa vida. Tem de tudo. E tem pessoas que não têm dinheiro e também são insuportáveis, né? A gente não pode achar que o fato de não ter dinheiro os torna agradável. A minha mãe sempre falava assim, que tem muito aquilo. Por fora, bela viola, por dentro, põe bolorento. Minha mãe falava demais isso. Demais, e é verdade. Angélica? Eu penso que autoconhecimento é uma coisa muito que a gente deveria buscar mesmo, né? Acho que algumas coisas, é o que você falou, Paulo, a gente não consegue, é um ponto de interrogação, porque a gente não consegue saber como nós reagiríamos, né? Algumas coisas a gente consegue saber, acho que a gente consegue saber que a gente não mataria, né? Que a gente não mataria deliberadamente uma pessoa, né? Algumas coisas a gente pensa que sabe, mas na hora que a situação acontece, nos surpreende, né? Quando eu fiz até essa observação, eu estava pensando naquele caso que aconteceu esses dias, do governador Ibanez, né, que decretou uma lei lá de uso de máscara, e de repente o exemplo que ele deu, quando ele resolveu sair, foi sair sem máscara, né? Então, nesse caso que eu até pensei, assim, não era uma coisa que requeria grandes tempos para ele estar pensando, para ele decidir, né? Eu acho que autoconhecimento é uma coisa muito importante para nós buscarmos, para justamente a gente conseguir entender um pouco de nós mesmos, né? Então, na verdade, é refletindo sobre isso, porque independente de uma alta posição que a gente tenha, como é o caso do Públio, a gente sempre ocupa uma posição no mundo, né? Para alguns, para nós pode parecer que a nossa posição não seja tão importante assim, né? Mas para outros que nos observam, nós temos uma posição diferente, né? Então, acho que independente de como nós nos consideramos no mundo, nós somos exemplos para as pessoas, né? Nós somos exemplos para uma série de pessoas que nos observam e às vezes a gente nem imagina que a gente está sendo observado, né? É isso. Legal. Mais comentários? Você falou negócio de exemplo, né? E é mesmo, porque quando você está educando um filho, você tem que tomar um cuidado com esse exemplo. Putz, vou te contar. Porque eles são que nem um macaquinho, né? Então, numa dessa, é a mesma coisa que também um animal, quando você tem que educar o animal também. Que nem você falou, exemplo, exemplo. É isso aí. Mais comentários? Então, não obstante, então, apesar dessas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados às pregações do profeta de Nazaré. Inclusive Ana, que se tornara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam mestre. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via além de... Pode falar. Quem que é Ana mesmo? Que agora eu me perdi. Ana... É a escrava? Isso, é uma... tá.
uma tá. empregada que eles contrataram lá em Jerusalém, né? Uma servidora que Aham, eles tá contrataram certo. em Jerusalém e que vai ter um papel fundamental Importante. na história. Agora que eu me. Desculpa. Sem problema. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via, além de arrebastamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Sulpício. Então, ele achava que tudo aquilo lá era ilusões, né, que o povo acabava tendo, né, mas ele sempre entendia, né, que a opinião do Sulpício, né, que era um oficial romano, merecia ser considerada. Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge, além das feridas que de muitos anos se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiam nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-se os órgãos delicados numa pústula, numa uma ferida, né, com pulso, né, viva. Públio e Lívia, intimamente consternados, né, abalados, né, aguardavam o fim próximo. Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde, a pretexto de confortar o senador com a sua presença. É assim que vamos encontrá-los ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe falava nestes termos. Meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário. Então, eu marquei aqui, né, só para a gente relembrar que o, que o Públio já tinha escutado o Sulpício falar lá naquela reunião na casa do governador, né, aquele jantar que o Pilatos deu para o Públio, para a Lívia, para o Sálvio, para a Fúvia, né? Então ele expressou essa, essa opinião dele. Comentários? Ah, sim, de Sulpício, como quem se esforça por se lembrar de alguma coisa. Intrigado com aquela cena que há tempo presenciei e que tive ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, né? De alguém que enxerga coisas que os outros não conseguem enxergar. Opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas, aos seus sermões, às suas intervenções públicas, assim, né, falando, cheia de parábolas, né, são histórias, né, que a gente histórias com questões simples, mas que têm uma profundidade grande, cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras que nos tocam o coração. Então, a gente percebe pela fala do Sulpício, né, que mesmo ele sendo um oficial romano, mesmo ele querendo se manter afastado, né, do,
de Jesus, né? Quando ele se via próximo de Jesus, não sei se vocês lembram, né? Tinha aquele, não sei o que ele não sabia explicar, tinha uma atração magnética, né? Para tudo que envolvia Jesus, né? E isso realmente a gente, quando a gente começa a pensar em tudo que Jesus fez, né? Não tem jeito da gente não ficar, né? Não sentir uma parte dessa atração magnética, né? A gente começa a perceber que, como a gente já falou várias vezes, né? Praticar o que Jesus ensinou é difícil, porque a gente tem que deixar as conveniências e se concentrar nos valores, como falou o Fiore, né? Mas a hora que a gente começa a fazer isso, a gente já começa a ter uma paz interior, uma alegria interior, uma felicidade que a gente não sabe nem explicar. Comentários? O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os seus milagres e posso assegurar-vos que, em torno dele, já se formou uma comunidade de discípulos, uma comunidade de discípulos dedicados, que se dispõem a segui-lo por toda parte. Mas afinal, que ensina a eles as multidões? Perguntou Públio interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Obviamente que eu marcaria essa parte em amarelo, né? A gente já teve uma na outra vez que o Públio, que o Sulpício estava relatando aquele dia, a gente teve longas discussões, né? A gente leu uma quantidade de um trecho bem pequeno, mas as discussões foram fantásticas, né? Quando a gente começa a falar desses ensinamentos de Jesus, né? E a gente chegou nessas conclusões, né? Que acho que o Fiore sintetiza muito bem quando ele fala, né, que a gente tem que seguir os nossos valores e não as conveniências, né? E a Regina, quando ela comentou que a gente tem que rir daquilo que a gente fez no passado, né? Eu acho que se a gente não tem essa capacidade de rir do que a gente fez no passado, é porque a gente acha que a gente poderia ter feito melhor, né? Obviamente que quando a gente olha hoje para o passado, a gente, com o conhecimento que a gente tem hoje, talvez a gente fizesse diferente, mas com o conhecimento da época, a gente fez que a gente, aquilo que a gente fez era o que a gente conseguiria de melhor. Isso que é o importante. E acho que um dos pontos mais difíceis da doutrina de Jesus, né, é esse amor aos inimigos e a fraternidade absoluta, né? Porque ser fraterno com as pessoas que a gente gosta é absolutamente fácil, né? É absolutamente tranquilo. Ser fraterno com as pessoas que não nos questionam, né? É tranquilo. Agora, quando alguém nos questiona, alguém diz que nós estamos fazendo as coisas de forma equivocada, né? E aí já começa a ser difícil. E se essa pessoa diz que a gente está fazendo as coisas de forma equivocada
de um jeito muito incisivo, aí a gente fica mais, né? Se ela está falando de um jeito bastante amoroso, a gente acha difícil. Agora, se ela não está usando esse jeito amoroso e usando mais um jeito incisivo, vai ficar mais difícil ainda. Só que a gente tem que amar todos igualmente. Fala, Fiore. Esse eu acho que é o maior desafio, né, para quem se propõe a evolução espiritual, que é o exercício do amor incondicional. Eu só vejo um ser vivo que faz isso, que é o cachorro. Esse sim, o cão sim faz. O exercício do amor incondicional até que traz o exemplo para a gente, entendeu? Mas o ser humano vai ter que evoluir muito, muito, muito para chegar nesse nível. E não é fácil, hein, Paulo? Você está de convir comigo Não. que o exercício do amor incondicional entre os humanos, que é aquilo que você falou, né? O maior desafio é essa proposta de Jesus. Você amar os seus inimigos, amar aqueles que te contrapõem nas suas ideias. A gente vivencia isso todos os dias, né? Você até dentro da família mesmo, esse embate, né? Que eu não sei até que ponto ele pode ser produtivo, ele pode ser positivo, que de repente esses embates te alertam, né? Para uma situação que você é radical, que você é intolerante. Então, tudo isso tem que ter uma análise de um contexto maior, né? Uhum. Dessa proposta aí, né? Isso assim também. Quando você falou lá que só conhecia um ser vivo capaz desse amor incondicional, eu pensei que você fosse falar de Jesus. Aí eu não ia discordar, mas como você falou do cachorro, eu vou ter que discordar de você. Porque eu tenho certeza que se você pegar o seu cachorro e deixar de dar comida para ele 3 dias e dar uma jornalada no chão, nem não precisa nem acertar nele. Quando ele vier para para fazer alguma coisa perto de você, eu tenho certeza que esse amor incondicional dele vai passar rapidinho. Você sabe, eu acho que é discutível, eu acho que não, cara. Eu acho que É, ele sempre vai ser excedível, mesmo que o maltrate ele é, sempre vai estar com o rabinho abanando para você quando ele te vê, não. alegria, sei lá, eu Eu não vejo vou falar assim. para você fazer essa experiência, porque acho que nem você nem ele precisa disso, né? Eu não teria nem coragem É, também, eu fico com é, dó. mas Eu pensei a mesma coisa. oi? Eu pensei a mesma coisa. É, não, mas quando falou de amor incondicional, eu fiquei tentando lembrar qual que é desses palestrantes espíritas aí que, que fala. Eu acho muito interessante que ele falou assim, nossa, quando nasceu meu filho, eu percebi o que é o amor incondicional. Nossa, eu amava aquele serzinho assim, incondicionalmente, né? Aí ele depois brinca, até que ele entrou na adolescência. Aí eu Exatamente percebi isso. que eu não amava incondicionalmente mais ninguém. Exatamente. Então, É o contraponto. eu acho aquele exemplo dele de amor incondicional perfeito, né? Acho que eu sou pai, né? A gente, né? Quando aquele serzinho ali tão dependente da gente, né? A gente Sim, realmente ama sim, incondicionalmente. Até, verdade. até a primeira vez que ele nos desobedece, aí começa a falar besteira. O seu Aí a, exercício incondicional já começa a limitar. aí a gente já começa a colocar algumas vírgulas nesse amor quase incondicional, né? Exatamente. Pois é, eu estava refletindo sobre isso também, porque justamente, né, a questão aqui em xeque, eu acho que é a decisão nossa de escolher, o poder de escolha, né? Os animais, claro, eles têm um afeto, né, pelos seres humanos com quem ele convive, mas ele não tem essa consciência de escolha, né? O animal, ele vive através de condicionamentos, né?
enquanto o homem também tem seus condicionamentos, claro, porque nós temos um lado animal, né? Mas a gente, dentro dos condicionamentos, nós somos capazes de modificar isso e de justamente escolher fora de condicionamentos e a gente criar hábitos, né? E a gente tem escolhas, né? Porque se for pensar assim, uma coisa que quando eu estava justamente estudando na faculdade, a gente justamente estudando nessa parte de desenvolvimento, né, dos animais e do próprio ser humano, é o que a gente fala, a nossa programação genética é a gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz e a gente morre, né? A nossa genética determina isso, né? Mas o ser humano, ele é capaz de optar, fala, não, eu não quero me reproduzir, eu não vou ter filhos, né? Eu acho que, de repente, eu não sei como é que, assim, não sei como é que isso é para o homem, mas toda mulher tem esse chamado da maternidade em algum momento da vida, né? E nós somos capazes de decidir, né? Se nós vamos seguir a nossa determinação genética, né? Esse nosso instinto, ou se nós escolhemos. Então, acho que a diferença aqui dos animais, do ser humano, é isso, que a gente, de fato, exercita a nossa vontade, né? É diferente a questão da vontade e dos condicionamentos, né? Então, é isso que a gente vê, né? Que a gente tem falado tanto sobre os conflitos. Por que a gente fica em conflito? Que a gente pensa, né? E a gente Perfeito, né? pensa em todas as conveniências que a gente se envolve, né? Como o público estava lá pensando nele como homem público, a gente também pensa em nós, né? No meio que a gente vive, na sociedade, né? O animalzinho lá, ele não pensa se ele está vivendo em sociedade ou não, né? Se ele agrada os outros animais, ele está feliz com a situação que ele está vivendo ali, né? Claro que isso não isenta ele de afeto. Então, acho que o desafio do amor é justamente isso, né? Eu acho que, de repente, a gente olhar até pela faceta do amor nos parece uma coisa tão difícil de fazer, né? De repente, é mais fácil a gente olhar pela faceta que a gente precisa extinguir justamente em nós o oposto. Se a gente extinguir em nós o egoísmo, a vaidade, que são muito mais próximas de nós, né? Porque a gente ainda tenta extirpar isso dentro de nós, de repente a gente consegue, extirpando justamente esses lados negativos da nossa natureza, automaticamente a gente está trabalhando nessa doutrina de amor. Perfeito, é isso mesmo. Mais comentários? Continuando. Exorto os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Mas não se trata de Júpiter, o senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo, e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. Então, aquelas ideias mais secretas nossas estão desvendadas, né? Estão claras para eles, para esse Deus, o que torna isso, né, mais complicado, né? Porque a gente não vai conseguir esconder nada, né? Tudo que a gente pensou, né, a gente vai ser julgado pelas nossas ideias e não pelos resultados que essas ideias tiveram. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Muitas vezes a gente tinha uma intenção, né, e aquilo lá não deu nenhum resultado. A gente vai ser julgado pelas nossas intenções, não pelos resultados, né? Isso é complicado. A gente tem que mudar as nossas intenções para que a gente não sofra nenhuma consequência. Mais comentários? De outras vezes,
o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino dos céus, com apólogos, né? Se fosse histórias, né? Interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora, que nunca poderiam ter existido. Então, acho que tá bom hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Vou encerrar a gravação.